Boa noite, irmãos. Boa noite. E aí, gostaram do visual aí da tenda, né? Graças a Deus, né? Tive a honra aí de estrear, né? O pastor Henrique achou que ia ficar para ele, mas o coração do homem faz planos, né? A resposta certa vem do Senhor. Eu que estou fazendo essa estreia aí. Graças a Deus. Irmãos, eu sei que assim, é bastante gente e as crianças ainda estão saindo, né? Então, se você puder não se distrair, você tem um desafio nessa noite de se concentrar mesmo para ouvir a palavra de Deus. Eu peço que você tente aquietar o seu coração, tente se dedicar mesmo a esse momento, requer esforço da sua parte também. Então, eu vou me esforçar e creio que Deus há de me abençoar na maneira como eu vou explicar o Evangelho de Jesus. Mas eu gostaria que você tentasse se dedicar também, se esforçar, ouvir a palavra, de modo que essa palavra possa falar também ao seu coração. Existe uma questão aqui que vai muito além de uma questão intelectual. Então, assim, não é só uma questão da gente entender ou poder entender aquilo que a Bíblia vai dizer para a gente, mas existe uma questão que é espiritual, que é Deus falar ao nosso coração, que é você pedir ao Espírito Santo de Deus que te ilumine, de modo que essa palavra penetre no seu coração e ela provoque a mudança que Deus espera que ela provoque. Então, poxa, eu gostaria que você tivesse nesse sentimento nessa noite. A gente vai fazer uma oração, então, antes de começar. Está todo mundo comigo aqui? Está todo mundo prestando atenção? Amém? Amém. Vamos orar, então? Senhor, a gente depende, Pai, da Tua palavra para que a nossa vida possa fazer sentido, para que a nossa mente possa ser transformada, para que o nosso coração, as nossas atitudes sejam moldadas pelo Teu caráter, pela Tua vontade. Ao mesmo tempo, é muito difícil colocar a Tua vontade acima da nossa vontade. O nosso coração quer aquilo que a gente acha que é o nosso próprio bem, nosso coração é egoísta e tantas vezes resistente à atuação do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, todos que estão aqui nesse lugar possam ouvir a Sua voz, falando ao coração, confrontando também o coração, Pai, sejam desafiados, Pai, a uma vida transformada no nome de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo das Escrituras, aquele no qual nós acreditamos e dedicamos a nossa vida a Ele. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite realmente transformadora, Pai. A gente te pede assim, a gente te agradece, porque essa tenda está de pé nesse momento, Pai. A gente te louva porque o Senhor permitiu que isso acontecesse nessa noite e a gente acredita que a sua vontade é melhor do que a nossa, então a gente só tem a te louvar e a te glorificar, em nome de Jesus, amém. Quando eu era criança, a minha avó me chamava para ir à igreja, e era a igreja católica romana, e uma forma que ela encontrava de me convencer a ir à missa com ela era prometer que no final da missa ela ia me pagar um bolinho de aipim com carne moída. E aquela estratégia era eficaz, cara. Assim, sempre que ela falava daquele bolinho de aipim, por mais que eu achasse a missa bastante chata, eu pensava no bolinho de aipim com carne moída e ia à igreja com ela. E eu me lembro que quando eu era criança eu ficava olhando para aquelas imagens, né, como representações de Jesus. E eu tentava entender quem era a pessoa de Jesus, e eu tentava entender naquelas expressões, daquelas estátuas, alguma coisa que me falasse a respeito do Cristo verdadeiro. Será que é possível encontrar
alguma semelhança do Cristo verdadeiro com aquelas estátuas? Numa outra situação para você entender, no ano de 2007, eu trabalhei como professor na comunidade da Mangueira, e aí eu me lembro de ter ido muitas vezes para aquela comunidade, e me afeiçoei por aquelas pessoas, me afeiçoei por aquele lugar também, e eu posso dizer que eu amo aquelas pessoas daquele lugar. E esse ano eu soube que a escola de samba da Mangueira, eu saltava um ponto depois de um ponto chamado Palácio do Samba. Na primeira vez que eu fui para lá, eu li num muro assim, escrito, sem brincadeira, você vai achar que pode ser brincadeira, porque às vezes eu brinco, né? Mas é realidade. Eu li num muro da comunidade, eu estava com medo, apesar de ser de São Gonçalo, e quem é de São Gonçalo geralmente não tem medo de nada, né? Mas eu estava com medo de ir à Mangueira, quando eu fui chamado para trabalhar lá. Aí eu trabalhava no CETEP da Mangueira, que era uma antiga fábrica da Quibon. Aí na primeira vez que eu passei naquele lugar, eu li num muro assim, escrito Clóvis, meu nome. Estava escrito, sem brincadeira, cara, eu li assim, pode ser alucinação, tudo bem? Mas eu li, eu estava nervoso, então eu assumo que minha mente pode ter, né, criado algo que não existe. Mas eu li assim, meu nome, Clóvis, igualzinho o meu nome, escrito do lado, marcado. Aí que meu medo aumentou, né, naquela hora assim. Eu pensei, meu Deus, um sinal. Clóvis marcado. E eu ali naquela comunidade. Aí eu saltei do ônibus, aí comecei a ouvir uns barulhos assim, tatá, 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 tatá. Aí eu pensei, poxa, cara, troca de tiro, vou me jogar no chão, vou mergulhar. Aí na hora que eu ia mergulhar no chão, que é uma tática que eu aprendi em São Gonçalo, aí ninguém estava pulando no chão. Aí eu pensei assim, pô, o pessoal está acostumado com esse barulho de tiro, ninguém se jogou. Aí a minha mente foi clareando assim, eu olhei para o lado, eu estava em frente à estação de trem. Aí aquele barulho era o trem, na verdade, no trilho, tá, 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 entendeu? E eu achando que já era tiroteio. Cara, eu amei aquele lugar ali, aquelas pessoas, e pude trabalhar ali, honrar a Deus naquele lugar. Recentemente eu soube, né, eu não me interesso por isso, na verdade eu não gosto de samba, essas coisas, detesto na verdade. E aí eu soube que a escola de samba da Mangueira, nesse carnaval, vai falar alguma coisa a respeito de Jesus. E vai falar da volta de Jesus, alguma coisa assim. E soube que não tem nada a ver com as escrituras. A minha pergunta é a seguinte, cara, como que eu posso saber que o Cristo verdadeiro não é aquele que eu via naquelas estátuas da minha infância? Como que eu posso saber que o Cristo verdadeiro não é o Cristo da escola de samba da Mangueira? Qual é o critério que eu posso usar para tentar compreender e para tentar apreender do Cristo verdadeiro? Essa pergunta vai ser respondida pelo texto que a gente vai ler. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor, a gente vai ler o Evangelho escrito por João, capítulo 7. O Evangelho escrito por João, capítulo 7. A gente vai ler do verso 37 ao verso 44. Já te aviso que esse é um texto difícil, é um texto realmente assim, difícil de compreender. Então, preciso da sua dedicação, da sua atenção, sobretudo da ação do Espírito Santo aí, para que você possa compreender o que esse texto tão magnífico, tão maior do que eu, possa falar ao seu coração. Você conseguiu abrir a sua Bíblia aí? João 7. A gente vai ler do verso 37 ao verso 44. Alguém achou aí? Amém? Amém. Então diz assim o texto. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. Esse texto está falando sobre várias perspectivas de Jesus. Reparou no finalzinho da passagem? As pessoas se perguntam: poxa, será que esse é o Cristo de verdade? Será que é aquele, mesmo ele tendo vindo da Galileia, o evangelista, ele omite para a gente a informação, acreditando que você saiba da informação, que obviamente Jesus não nasceu na Galileia, mas nasceu mesmo em Belém. Então ele realmente estava confirmando a Escritura. Se você olhar no capítulo 5, por exemplo, do Evangelho de João, você vai reparar que Jesus esteve pela primeira vez em Jerusalém, já adulto no seu ministério, e pela primeira vez em Jerusalém, ele opera um milagre. Jesus vai curar um paralítico no tanque de Betesda. Você lembra dessa passagem? Então Jesus vai curar um paralítico, um homem que fica esperando que as águas se agitem, para que ele se jogue nas águas, para que ele possa ficar curado. Jesus vai curar esse cara no sábado. E isso vai criar um problema para os homens desse tempo. Porque quando Jesus cura aquele cara no sábado, ele fala assim, ó, pega a sua maca, levanta, vai para sua casa e vai viver sua vida agora puro, curado. Os principais homens daquela religião não aceitaram essa atitude de Jesus, achando que aquilo fosse uma quebra do sábado. No capítulo 7 como um todo, Jesus vai voltar para Jerusalém. Aqui a gente está diante de uma festa chamada Festa das Cabanas. Já foi pregado na igreja várias vezes sobre a Festa das Cabanas? Você já ouviu falar dessa festa? Então, a gente está vivenciando aqui com Jesus a Festa das Cabanas. No início do capítulo 7, os irmãos de Jesus falam para ele assim, ó, vamos para a festa. Se você chegar lá e você se apresentar do jeito que você está dizendo que você é, talvez as pessoas acreditem em você. Ninguém que quer se mostrar para o mundo fica escondido dentro de casa. Na verdade, os irmãos de Jesus estavam zombando dele. A Bíblia vai mostrar para a gente que eles não acreditavam, na verdade, naquilo que Jesus estava falando e que Jesus era o Messias. Isso é o verso 5. Então, a gente vê no verso 5 do capítulo 7 que os irmãos de Jesus não creem em Jesus e a Bíblia não diz se eles creem ou não nas Escrituras. Depois, alguns homens não vão reconhecer em Jesus a figura das Escrituras, aquele que era citado pelas Escrituras. Outros vão citar no verso 27, se você olhasse aí, verso 27 diz assim, ó, capítulo 7, mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Isso era uma superstição da época. A Bíblia diz de onde seria o Cristo, tanto é que vai ser citado aqui no final do capítulo que a gente leu, que seria de Belém. Algumas pessoas não creem nas Escrituras e por isso não creem no Cristo verdadeiro. Outros creem em Jesus, mas com uma fé vacilante. Eles fazem uma pergunta, poxa, será que esse Jesus, tendo feito todos esses milagres, todas essas obras, será que esse não é o Messias? Percebe, eles não afirmam, eles perguntam. A fé vacilante dele estava baseada nas obras. Ó, aprende isso. A Bíblia mostra o tempo todo que a fé baseada nos sinais é uma fé vacilante. É uma fé vacilante. É fé, mas é vacilante. Ao mesmo tempo, depois de toda essa discussão, Jesus vai dizer para os caras assim, olha,
mas vocês fazem algumas coisas no sábado também. Se um menino nascer no sábado, vocês vão circuncidar esse menino 7 dias depois, no sábado. Vocês operam uma obra da lei no sábado, quando Moisés diz que você deve guardar o sábado. O que Jesus está querendo dizer para eles? Olha, existem prioridades. Se vocês circuncidam um homem no sábado, para que ele fique puro, eu purifiquei um paralítico, para que ele ficasse curado para sempre. É claro que isso é muito mais importante do que guardar um dia. Jesus se diz Senhor do sábado, isso a gente reconhece nos evangelhos. E agora a gente está diante desse texto. O que eu quero que você entenda até agora, que eu espero que você tenha entendido, senão você vai entender agora. O texto como um todo está fazendo uma correlação entre fé. É um sinal, tá vendo? Olha só. No Antigo Testamento isso acontecia, cara. Olha só, eu vou ficar apagado aqui, ó. Estou parecendo Moisés agora, no monte. Quando eu sair da fumaça, minha cabeça vai resplandecer, olha só. E não é a falta de cabelo, não, é aparição mesmo. Cara, que bênção esse negócio aqui. Na hora que eu explicar o que você tem que entender. Olha só. Pô, viu? Foi só para você ficar atento, graças a Deus. O que você tem que entender? Existe nesse capítulo toda uma discussão a respeito da fé e a respeito da fé baseada nas Escrituras. O capítulo como um todo, se você puder ler esse capítulo depois, durante esses dias de retiro, capítulo 7 do Evangelho de João, você vai reparar isso. Então, o que o evangelista está fazendo? Uma comparação, um cotejo, uma harmonização entre fé e Escritura, como se uma coisa dependesse da outra diretamente, e como se uma não pudesse caminhar separada da outra. Nesse finalzinho aqui do capítulo 7, a gente vai ver que no último e mais importante dia, Jesus se levanta. No início do capítulo, se você tiver essa dúvida depois lendo, Jesus diz que não vai à festa, mas está no primeiro dia. Lá para o terceiro dia, ele vai para a festa. Essa festa demorava 7 dias, no 8º, dispensava a galera para casa, como na quarta-feira a gente vai dispensar todo mundo para casa. Então, no dia mais importante, que era o 7º dia da festa, o que se fazia? Aqueles homens daquela religião, eles pegavam grandes baldes assim, bacias de prata, eles enchiam essas bacias de prata de água, num tanque chamado tanque de Siloé, e levavam para o templo, e aí o ápice da festa, tipo assim, a parada mais maneira que ia acontecer, não era sair fumaça daquele negócio não, era jogar esse balde d'água assim no chão, porque isso ia representar que Deus trouxe. Poxa, você pensa assim, a gente está num lugar chuvoso, então, que é Rio Bonito, aqui chove direto, você reparou, né? Então, se chove não faz diferença, mas esses caras viviam numa região desértica, então se chovesse era algo maravilhoso. Esse ritual de jogar água representava isso, que Deus derramou água do céu, para que tivesse chuva, para que tivesse colheita, para que tivesse comida, para que ninguém passasse fome. Nesse dia, Jesus se levanta. É o dia mais importante da festa. Na hora que a galera está jogando a água, Jesus vai dizer algo a respeito da água. E essa é uma ótima ilustração. E ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando Jesus fala isso, tem todo um cenário para ele fazer esse pronunciamento, e isso tem todo um significado para aquelas pessoas. Existem 2 formas da gente interpretar esse texto, essa é a parte mais difícil. Se você superar essa parte, você vai ter superado a fumaça, vai ter superado tudo, vai ter entendido. Se você não superar essa parte, aí de repente você não vai entender muito do que eu falar daqui para frente.
esse texto pode ser interpretado de duas maneiras. A expressão do verso 38, se você olhar aí, é assim, ó: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Na ordem que está nessa nossa tradução aqui, que é uma excelente tradução, graças a Deus, na ordem que está nessa tradução, a gente entende que a expressão, como diz a Escritura, entre vírgulas, está vendo? Que tem uma expressão entre vírgulas aí, como diz a Escritura, parece que essa expressão é uma condição. Então, olha só, não é qualquer pessoa que vai crer em Jesus que do seu interior vai fluir rio de água viva. Só vai fluir do seu interior rio de água viva aquele que crê em Jesus, como? Segundo as Escrituras. Entende? É como se as Escrituras fossem o modelo, é como se as Escrituras fossem o molde, é como se as Escrituras fossem a moldura, o invólucro. Então, a nossa fé, o tipo de fé, o formato de fé tem que estar cercado, limitado, dentro da caixa das Escrituras. Pensar fora da caixa das Escrituras é caminho de morte e maldição. Amém? Poxa, amém. É isso aí. Existe uma segunda possibilidade, que é você inverter esse trechinho entre vírgulas, que é colocar ele na frente. Então, poderia ser assim, ó: como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Segunda possibilidade, o como diz a Escritura é a causa para tudo que vai acontecer depois. O como diz a Escritura é a profecia. Jesus está citando a Escritura. Então é como se Jesus dissesse assim, ó: como diz a Escritura, quem crê em mim, vai acontecer isso. Jesus está citando a Escritura como algo que serve como crivo para uma realidade que vai acontecer. Os estudiosos vão dizer que tem passagens de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, dos Salmos, etc., que, como um todo, Jesus não está citando uma passagem. No Evangelho de João isso fica bastante claro. Jesus cita a Escritura como um todo. Então, a Escritura como um todo levaria a gente a crer em Jesus, e crendo em Jesus, do nosso interior fluiria rio de água viva. Deu para entender? Ou seja, resumão agora para você entender. Ou a Escritura é o invólucro, a moldura, ou a Escritura é a causa para aquilo que vai acontecer. De qualquer modo, Jesus está dizendo que o crivo, o critério para o que acontece é a própria Escritura, é a própria Palavra de Deus. Ele está dizendo que a fé tem que estar baseada necessariamente naquilo que a Escritura diz, e que aquilo que a Escritura diz é aquilo que vai acontecer necessariamente também. Ou seja, dependemos da Escritura completamente. É isso que Jesus está tentando dizer. E aí depois ele vai dizer, olha só que parada muito interessante. No verso 39 ele diz assim: agora é o comentário de João a respeito do que Jesus falou. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, João faz o favor para a gente de explicar que isso aqui está falando do Pentecostes. A gente é reformado pentecostal, pentecostal reformado, não sei, mas a gente é pentecostal. Está procurando uma igreja pentecostal? Achou. É a nossa. Oceânica. Está procurando uma igreja reformada? É a nossa. Amém. Conseguiu compreender até aqui? Poxa, amém, aleluia. Primeiro tópico aí do que a gente vai anotar, se você quiser anotar,
por favor, a primeira lição desse texto é a seguinte: só há salvação no Cristo das Escrituras. Só há salvação no Cristo das Escrituras. Como que eu posso saber que o Cristo da escola de samba Mangueira não é o Cristo verdadeiro? Como eu posso saber que o Cristo daquelas imagens não é o Cristo de verdade? O único critério não pode ser o meu bom senso, o único critério não pode ser a minha cabeça, o único critério tem que ser a Escritura. A Escritura vai me garantir que o Cristo que eu acredito vai além daquilo que eu posso enxergar até como alucinação, como foi talvez aquela imagem no muro lá, meu nome escrito Clóvis, marcado. Cara, será que aquilo é verdade? Eu não sei dizer, mas eu sei que o Cristo da Escritura é o Cristo real. Se você acredita em qualquer Cristo que não seja das Escrituras, se você acredita no Cristo da escola de samba Mangueira, que não é o Cristo das pessoas daquela comunidade, que várias igrejas se estabeleceram naquele local e várias pessoas daquele lugar se converteram, graças a Deus, ao Cristo verdadeiro. Se você acredita no Cristo da escola de samba Mangueira, se você acredita no Cristo do Porta dos Fundos, se você acredita no Cristo que não é o Cristo das Escrituras, na verdade você acredita num ídolo maldito que vai te levar para o inferno. É isso que diz as Escrituras. Amém? O que a gente tem que pensar? Por exemplo, como que eu consigo sustentar um Cristo caminhando como um desigrejado? Como que você consegue associar o Cristo das Escrituras? Na moral, você que de repente está afastado, está achando que pode viver aí fora da igreja, tudo mais. Eu já pensei assim, vou ficar anos vivendo uma vida santa, fora da igreja, porque a igreja, as pessoas me decepcionam, só eu que sou legal, todo mundo é ruim. Aí eu fui viver sozinho, cara, meia hora sozinho, desigrejado, eu já estava na lama, cara, pecando no inferno, e todo o mal na minha vida, e maldição, etc. Não dá para caminhar sozinho. Como que você consegue associar o Cristo das Escrituras, que é esse daqui, que o texto está apresentando para a gente, com o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, por exemplo? Um desigrejado, como é que faz? Jesus fala assim, se um irmão pecar contra você, você chama o irmão, vai lá, conversa com ele sozinho. Se ele não se arrepender, você chama mais dois, vai lá, conversa só você e os dois. Se ele não se arrepender, leve à igreja. Como é que você vai levar para a igreja, se você não tem igreja? Qual igreja que você vai levar? Cara, não dá para associar o Cristo dos desigrejados, não é o Cristo das Escrituras, com Hebreus 9:27, não dá para associar o Cristo dos desigrejados com o Cristo das Escrituras. Não dá para associar o Cristo do Porta dos Fundos com o Cristo das Escrituras. Eu não me sinto, na verdade, assim, ofendido quando acontece um negócio desse, porque eu sei que não é o Cristo que está sendo representado ali. É claro que não é. É claro que não é, e aquilo não me prejudica em nada. Mas eu, para protestar, se você não fez, paciência. Eu, para protestar, eu acabei com o Netflix na minha casa, pelo menos por um tempo. E eu fiquei pensando assim, que vida difícil, sofrida, que eu vou ter sem Netflix. Aí, cara, sabe o que aconteceu? Tirei Netflix da minha casa. Parou de tocar a música do Patrulha Canina, parou de tocar aquela música da Casa do Mickey, Macha e o Urso. Era só isso que eu via na Netflix. Eu não via nada, meus filhos que viam tudo. Cortei, economizei dinheiro, acabou. Cara, estou vivendo em paz, estou lendo as Escrituras. Está muito melhor, cara. Se você não desligou, não tem problema. Mas eu não me sinto ofendido, porque eu sei que aquela representação não tem nada a ver com Cristo das Escrituras.
Só a salvação no Cristo das Escrituras. Quem que você está louvando aqui nessa igreja? É o Cristo das Escrituras. Só merece louvor o Cristo das Escrituras. Em quem que você confia? Só é digno de confiança o Cristo das Escrituras. Não é o Cristo da minha cosmovisão, da minha bela visão, da minha visão sobre justiça, equidade, inclusão, pós-modernidade, filosofia, seja lá o que for, é o Cristo das Escrituras. O crivo e o único que a gente tem que ser esse livro aqui. Existe um argumento sutil, no entanto. Algumas pessoas que se dizem cristãs e dizem que acreditam nesse livro, elas vão criar um argumento de interpretação extremamente perigoso, que é o seguinte: elas vão dizer assim, quem disse isso daqui foi Paulo, em Romanos, mas o Jesus do Evangelho não disse isso não. Essa heresia de se criar um cânon, uma escritura sagrada dentro da escritura sagrada, é antiga, vem do primeiro século, se chama marcionismo. Esse argumento, cara, é um argumento totalmente falacioso, ele é burro e ele é falho, felizmente. Jesus não escreveu nada em lugar nenhum, tudo bem? A não ser naquela passagem lá que ele escreve no chão e que ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Quem escreveu esse texto aqui, meu amigo, foi João, foi Lucas, foi Paulo, foram as testemunhas oculares, os apóstolos. Foi a igreja que recebeu o Evangelho de Jesus. Então não tem essa história que esse texto é e não é de Jesus. Não, cara, esse texto é o texto inspirado por Deus. Se você tirar uma parte desse texto, você vai ter que tirar esse texto todo. E aí você vai ter que abrir mão da salvação. E aí você vai ter que abrir mão da ressurreição. E aí você vai ter que abrir mão da vida eterna. E aí você vai ter que abrir mão de algo que nunca a gente deveria abrir mão. E é por isso que a gente fica com as Escrituras. Amém? Segunda consideração aí para você anotar. Somos cheios do Espírito Santo se cremos no Cristo segundo as Escrituras. Somos cheios do Espírito Santo se cremos no Cristo segundo as Escrituras. Percebe que o apóstolo João vai explicar para a gente que Jesus está falando do Pentecostes. Jesus está dizendo que quem crê nele, segundo as Escrituras, vai receber o Espírito Santo e vai ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente é pentecostal. Já que os filhos de alguns crentes dessa igreja estudam no Colégio Paulo Freire, eu vou citar Paulo Freire. Não levanta não, Marcão, fica aí rapidinho. Vou citar Paulo Freire. Olha só, fui obrigado na faculdade a ler Paulo Freire. E Paulo Freire... Quem fez educação também. Tem um texto do Paulo Freire que se chama O Ato de Ler. Aí o Paulo Freire vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Tipo assim, a gente interpreta o mundo e a gente entende o mundo antes da gente ser letrado, antes do letramento. Quando acontece o letramento, tudo que você lê é influenciado pela sua leitura de mundo. Em parte, vou dar razão ao Paulo Freire. Ninguém está achando graça, só eu, tá tranquilo. Isso é a coisa mais comum que acontece na minha vida, eu achar graça em ninguém mais. Cara, em parte ele está certo. Então o que a gente tem que fazer com os nossos filhos? A gente tem que incutir nos nossos filhos e a gente tem que ensinar os nossos filhos a cosmovisão cristã antes deles lerem as Escrituras, porque é a gente lendo para eles, e a gente vai fazer isso direto, até que eles sejam letrados e comecem a ler por eles mesmos. Mas, por outro lado, no nosso caso, a gente que é adulto, a gente tem que lutar contra essa maldição, dita pelo Paulo Freire, que por um lado é maldição, porque
não é a leitura de mundo que vai pautar a leitura das Escrituras. O movimento, quando a gente se converte, é o contrário. Para ele que não se converteu, é assim mesmo. Mas para a gente é o contrário. Então, é a leitura das Escrituras que vai pautar a minha leitura do mundo, a minha cosmovisão. Então, não sou eu enfiando na Escritura aquilo que eu quero que seja, mas é Jesus e o Espírito Santo me convencendo do modo como eles convencem a mim a compreender as Escrituras e aplicar a minha cosmovisão. Amém? É isso. Então, na prática, não é assim, eu digo para Deus o que tem que ser. Na prática, é assim, eu digo para Deus, Senhor, eu acho que sei o que é bom, eu acho que sei o que é justo, eu acho que sei o que é perfeito, mas como eu não sou bom, justo e perfeito, como você é, e eu sei que você é bom, justo e perfeito, porque a Escritura diz que você é bom, justo e perfeito, eu quero compreender o que seja ser bom, justo e perfeito, de acordo com o teu coração. Isso a gente tem que fazer todo dia antes de ler essa palavra. Antes de ler, a gente tem que dizer assim, Senhor, dobra meu coração, prensa o meu coração, muda o meu coração, amolece o meu coração, para que essa palavra faça sentido para mim. Porque senão, cara, é só arrogância. Só eu achando que sei mais do que aquele que é o autor da vida. Amém? Primeira aplicação aí, para a gente caminhar para o final. Primeira aplicação. Devemos conhecer a Cristo por meio das Escrituras. Devemos conhecer a Cristo por meio das Escrituras. Você quer ser íntimo de Jesus? Você tem que abrir essa palavra todo dia da sua vida. E no máximo que você puder, você tem que se dedicar a essa palavra. É através dessa palavra, foi o meio pelo qual Deus escolheu. Através dessa palavra, nós conhecemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cara, experiências pessoais, elas são mais atraentes, mas elas não são confiáveis como a Escritura. Eu só sonho bobagem, assim, uma confissão para vocês. Só sonho besteira, idiotice, não tem como compartilhar. Mas por 2 vezes na minha vida eu sonhei com alguma coisa que eu acreditei que viesse de Deus. 2 vezes isso aconteceu. E nas 2 vezes que isso aconteceu, assim, era um negócio que envolvia o reino de Deus. Não vou contar o que é, não, vou deixar para a próxima. Era um negócio que envolvia o reino de Deus e aquilo se concretizou. E eu acreditei que aquilo fosse de Deus. Cara, mas a minha mente é tão enganosa, como naquele dia que eu li no muro lá, Clóvis marcado, que às vezes quando eu me lembro desse episódio, eu muitas vezes tendo a achar que foi a minha mente que retrojetou aquela experiência. Tipo assim, na hora que o negócio aconteceu, eu imaginei que eu tivesse sonhado com aquilo e imaginei que Deus tivesse falado comigo através daquele sonho. Cara, eu só tenho a certeza do que Deus disse de verdade, e essa certeza que gera vida eterna, e essa certeza que é maravilhosa, através da Escritura Sagrada. Amém? Eu sei, cara, que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sei que se eu perguntar assim, quem crê aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Pô, talvez todos levantariam a mão. Mas aqui está envolvendo uma questão de amadurecimento. Você pode achar que eu estou exagerando, mas não é isso não. Ó, a inerrância das Escrituras é mais do que saber que a Bíblia está correta e não se contradiz. É a gente compreender que a compreensão que está aqui é superior à nossa.
o que está sendo ensinado é algo que vai além da minha capacidade de compreender muitas vezes, e eu tenho que aceitar muitas vezes, sem compreender, mas aceitar porque a gente crê que essa é a palavra de Deus. Vou tentar explicar melhor. Poxa, eu sei que a gente está no retiro, você está com todo o tempo do mundo, não é? Vamos abrir a Bíblia aí rapidinho? Ó, 1 aos Coríntios, eu sei que eu estou sendo breve. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Consegue abrir aí? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 6. Texto aí que já foi pregado na igreja, já. O Filipinho já pregou nesse texto aí também. O que eu estou querendo dizer? Antes da gente ler o texto. A Escritura tem primazia. É isso. Entre qualquer percepção da minha mente, do meu sonho, do meu olho, é a Escritura que diz... É a Escritura que diz a verdade. É a Escritura que pauta a verdade. É a Escritura que é o invólucro da verdade. É a Escritura que é a causa para toda a verdade. É a Escritura. Olha só o que Paulo diz. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 15, 1 a 6. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É possível acreditar em vão. Aí olha só o que ele vai dizer. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Olha só, cara, que mistério maravilhoso tem. Falando, né, como pentecostal, olha que mistério maravilhoso tem nesse texto. A primazia do que aconteceu na ressurreição, na morte e na ressurreição, é das Escrituras. Paulo viu Jesus ressurreto. Paulo podia dizer assim, irmãos, o que eu preguei para vocês foi o que eu vi, com esses olhos aqui, eu vi no caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim, e ele falou comigo, e ele falou com Pedro, e ele falou com os 12, e apareceu para mais de 500, e tem uns caras que estão vivos ali, é só perguntar. Não, ele começa pelo quê? Segundo as Escrituras, porque o crivo, o invólucro, a causa, o molde, é as Escrituras sagradas. Deu para entender? Amém. Poxa, esse texto é maravilhoso, você tem que dizer amém. O fundamento mais firme da nossa fé, cara, são as Escrituras. Olha só, 2 de Pedro, é o último que eu vou ler. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Eu podia citar centenas de textos, meu coração queria citar centenas de textos. Eu queria que os irmãos que vão pregar amanhã me cedessem um espaço para eu citar todos os textos. Mas vai ser o último que eu vou ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 a 21. Olha só, esse é o último escrito de Pedro. Pedro vai falar aqui do dia que ele viu Jesus. 3 pessoas viram Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro é um dos 3. Pedro vai falar desse dia que ele viu Jesus glorificado. Isso a teologia chama de visão beatífica. É a visão que a gente vai ter em breve, face a face, do Cristo glorificado, nos chamando pelo nome. Aleluia! Olha o que Pedro diz. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês
a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aí você pensa assim, pô, esse texto está invertido, Clóvis. Paulo coloca a escritura na frente. Esse aqui, Pedro coloca, ó, testemunha ocular na frente. Lê o texto. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. O que é mais firme? Que o testemunho de Pedro, no Monte da Transfiguração, vendo Cristo glorificado na frente dele, os céus abertos, Deus falando aos ouvidos de Pedro, um mortal ouvindo a voz de Deus, um mortal vendo Cristo glorificado. O que é mais firme? Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Aleluia! Mais firme do que a visão, mais firme do que ter ouvido a voz de Deus, e era a voz de Deus, e era o próprio Cristo. Mais firme que isso é a palavra dos profetas. E essa palavra que se revela como um dia que nasce, progressivamente, ficando cada vez mais claro, ao passo que a gente se dedica a essa palavra, ao passo que a gente se dedica a essa escritura, ao passo que a gente crê, como dizem as escrituras, aleluia. Você tem que estar empolgado aí, diz amém aí. Amém. Leia a Bíblia todos os dias, de modo mais prático, cara. Leia todos os dias. Se puder, o máximo, durante o dia, o máximo que você possa ler. Eu faço isso, às vezes, quando eu não tenho que cuidar de duas crianças, que estavam colocando a mão ali no negócio que custa R$2.000. Cara, eu já ia me mudar ali para São Gonçalo, ali, com aquela galera da barraca ali. Cara, quando eu não estou cuidando de duas crianças, estou fazendo isso. Às vezes eu saio com a minha esposa, ela vai resolver algumas coisas, eu fico assim na loja, orando para ela não comprar um negócio de R$2.000, né? E, cara, lendo a Bíblia o máximo que eu posso. É assim. Amém? A gente deve, de modo prático, a gente deve louvar a Cristo por meio das Escrituras. Como é que a gente sabe que o que a gente está cantando aqui é verdade? Eu estava tentando lembrar da música que o pastor Henrique cantou aí de manhã. Isso, pastor Henrique, agora é o meu momento, galera, mesmo quando eu não sinto, você faz, e nunca não para de agir. Você faz, mesmo quando... Poxa, é isso, cara. Como é que a gente sabe disso? Que mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, e por que ele não para de agir? Porque assim diz o salmista, né? O Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, acordar tarde. É isso que diz o salmista, que o guarda de Israel não dorme nunca. Então, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente dorme, mesmo quando a gente pisca, ele continua, ele faz, é porque a Bíblia diz que é. Então, a gente tem que louvar por meio das Escrituras, a gente tem que orar a esse Deus por meio das Escrituras. A gente depende das Escrituras. Segunda aplicação e última, devemos rejeitar todo ensino que não advém das Escrituras. Vou repetir, devemos rejeitar todo ensino que não advém das Escrituras. Uma questão importante, é claro que eu não estou falando de outras coisas, eu aprendi com o Gifu, por exemplo, não parece, mas aprendi um pouco.
E não aprendi nas escrituras. Aprendi sobre guerra, sei lá, lendo A Chatice da Arte da Guerra do Sun Tzu. Pô, foi. É chato mesmo. Mas aprendi. Não estou falando de qualquer tipo de conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que todo conhecimento, ele permanece cativo à figura de Jesus Cristo. Todo conhecimento está debaixo do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, das Escrituras. É assim. E eu não vou me envergonhar disso. Como é que eu aplico isso na minha vida? É na faculdade, cara, eu falando com todas as letras que eu estive no retiro, tudo bem? E que estava ouvindo a palavra de Deus, e que não participei de bloco, e que não fui para o carnaval, e que eu amo a palavra de Deus, e que estava maneiro demais, e falar isso sem tristeza, e mostrar para esse pessoal que é muito mais feliz a gente aqui, do que eles, poxa, lá fora. Uma vez uma menina orou, assim, a gente estava num período desse assim, né, era Réveillon, uma outra igreja, outro lugar muito longe. Aí a gente estava num culto, tinha esse negócio, né, que não está nas escrituras, mas que a gente tinha que ficar a noite toda na igreja, no Réveillon. Não é vigília normal, Réveillon. Aí a menina orou assim, antes de cantar. Senhor, muito obrigado, que a gente não está lá fora se divertindo, mas a gente está aqui. Cara, que essa visão está toda errada. A gente não está aqui assim, a gente não está lá fora se divertindo. Não, cara, a gente está aqui com o melhor. A gente está aqui no meio do povo de Deus, na presença de Deus, com a palavra de Deus. Poxa, até a galera que está na barraca está falando amém. Que bênção. É isso. Amém. Essa é a suficiência das Escrituras. Então a Bíblia vai pautar todo o outro conhecimento. Não é suicídio intelectual. Jesus diz que você tem que adorar com todo o seu entendimento. E Jesus faz um acréscimo nesse momento, quando faz esse pronunciamento para o seu povo. Mas é olhar para todo conhecimento como menor, como de baixo, como aquém, como faltando. E no que diz respeito à salvação, só as Escrituras. No que diz respeito ao Cristo das Escrituras, só as Escrituras. Contudo, ninguém está imune a errar. Ninguém está imune a errar, forçar o texto bíblico, manipular ou distorcer, inclusive eu. Aplicação prática para você. Quem prega é responsável pelo que prega, vai ser cobrado especialmente pelo que prega. E a palavra de Deus diz que é assim, eu sei disso por conta das Escrituras. Mas você que está sentado nesse banco aí, quase dormindo, acorda. Você é responsável por aquilo que está sendo pregado aqui também. A igreja não é passiva completamente ao ensino da palavra. Pelo contrário, ela é responsiva, ela é ativa, ela é corresponsável. Se o que é pregado aqui é Escritura, é porque você espera que seja assim. Porque se não for, você tem que me exortar. E se eu não me arrepender, você tem que me exorcizar. E se isso não acontecer, você me expulsa. Uma vez eu vi uma palestra horrorosa de um pastor falando sobre o carnaval. Você deve ter ouvido essa palestra também. Cara, o que me espantou foi que a igreja pensava igual o cara. A igreja tinha que ter levantado e exortado o irmão, feito o irmão se arrepender. Mas não, a igreja concordava com ele, acreditava no que ele falava. A igreja é corresponsável, a igreja não é passiva. Perceba, capítulo 3 de Gálatas, o que Paulo vai dizer aos Gálatas lá? Que os Gálatas estão acreditando em outro evangelho, chegou uma galera pregando um evangelho diferente. O que Paulo faz? Diz assim, poxa, que pena de vocês, inocentemente vocês acreditaram em outro evangelho? Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, que tipo de magia que fez vocês mudarem de ideia? Paulo chama a igreja de insensata, é sua responsabilidade o que é pregado nesse púlpito. Você tem que prestar atenção no que está sendo falado, principalmente agora, nesse momento.
E se for preciso, você exortar, você chamar o conselho da igreja. Tem que ser assim. Amém? Todo mundo está debaixo da autoridade de Jesus. É assim. Amém. Para finalizar, que a gente tenha esse livro que foi guardado por Deus para que chegasse até nós na nossa própria língua e que a gente pudesse abrir agora com liberdade e ler essa palavra, que a gente tenha esse livro guardado no nosso coração. Amém? Que a gente creia somente no Cristo das Escrituras. Quem é o Cristo das Escrituras? Você sabe dizer? Meu filho de 3 anos, ele diz que Jesus é o nosso Salvador e Ele limpa o nosso coração. Esse é o Evangelho, é só isso que a gente precisa saber. Se você quiser uma resposta um pouco mais madura, quem é o Cristo segundo as Escrituras? Jesus é a palavra encarnada, o Filho de Deus, aquele que foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Nascido da Virgem Maria, aquele que padeceu pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A luz das nações, a porta, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a pedra rejeitada que se tornou pedra angular, a nossa rocha, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Todo-Poderoso, cambaleante em sofrimento nas ruas de Jerusalém, o cumprimento de toda a profecia, o imortal que entregou a sua vida e verteu seu sangue na cruz, aquele de quem não se podia tirar a vida, mas que Ele mesmo a entregou pelos seus amigos, o Filho de Deus que se fez filho do homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus, o Cordeiro Santo que mesmo sem pecado se tornou maldição em nosso lugar, aquele que foi morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras, e hoje se assenta num trono de glória, ao lado do Deus Pai, de onde voltará como juiz de toda a terra, e promoverá o dia da vingança do nosso Deus. Aquele que no grande dia pisará seus inimigos, esmagará reis e governantes, amontoará seus corpos, o Adão perfeito, o Moisés perfeito, o Davi perfeito, o Elias perfeito, o Clóvis perfeito na cruz do Calvário, aquele que nos declara justos diante de Deus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, profeta e profecia, sacerdote e sacrifício, rei e reino, o único, o incomparável, o nosso bom pastor, a quem reconhecemos pela doce voz, o nosso mestre, o nosso amigo, aquele que nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, nome sobre todo nome, a plenitude de toda beleza, de toda sabedoria, de toda justiça, de todo o amor, de toda verdade, de toda glória, o amém ao nosso Jesus das Escrituras, Senhor e Salvador dessa igreja. A Ele toda honra e glória e louvor e exaltação e adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Senhor. A gente te louva por essa palavra, Pai, e a gente te louva
porque somente o Teu Espírito Santo poderia nos convencer dessa verdade e trazer essa verdade ao nosso coração e fazer com que a nossa vida fosse transformada pelo Teu Evangelho, Senhor. A gente te louva pela vida do Teu Filho, pela vinda do Teu Filho, pela voz do Teu Filho, Pai, pelo caráter do Teu Filho, pela face do Teu Filho que nós veremos face a face. A gente te louva pelas Tuas promessas, pela Tua segurança. A gente te louva porque em Jesus Cristo a gente tem a segurança de que um dia a gente vai te encontrar, que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor, que esse retiro sirva para a Sua glória, que essa igreja sirva para a Sua glória, que a gente creia somente no Cristo das Escrituras, que o Cristo das Escrituras seja exaltado e adorado para sempre. Amém.